Opa, Victor aqui, e nesse vídeo eu vou te mostrar como entregar mentorias. Nos últimos 4 anos, mais ou menos, eu tenho feito por volta de 2 encontros semanais de mentoria. Como você pode ver aqui na tela, cada uma dessas datas é uma gravação de um encontro de mentoria que aconteceu nos últimos 2 anos, dessa mentoria específica, sem contar também o que a gente tem de gravação desde 2022, aqui de literalmente centenas de encontros que foram entregues, e de lá para cá a gente descobriu as 3 melhores formas de você entregar para o seu grupo de mentorados ao vivo e tornar a experiência para o grupo inteiro muito boa, assim como fazer com que a gravação seja bem útil para você e para os seus mentorados. Então vamos lá, indo direto ao ponto. A primeira forma que você tem para entregar uma mentoria é fazer ela de forma aberta. Aqui você recebe seus mentorados no dia marcado, seja toda semana, quinzena ou uma vez no mês. Depois de receber por 5 minutos, você celebra os resultados que aconteceram nas últimas semanas para elevar a energia de todo mundo, comemorar e começar da melhor forma possível. E por 1 hora e meia, no máximo 2 horas, você entra em dúvidas. E aí você responde tudo que surgir e pergunta para você ali dos seus mentorados. Por que a gente não parte direto para dúvidas? Porque às vezes a pessoa vai trazer um desafio muito pesado, alguma coisa que, enfim, pode tornar o clima tenso, digamos assim. Acontece. Então eu prefiro começar celebrando os resultados para depois entrar nisso, tá? Porque depois fica estranho você querer celebrar resultados depois de ter falado sobre algum problema, algum pepino grande que às vezes pode acontecer. E no final da mentoria, você sempre pede para eles compartilharem o que descobriram. Porque é aqui onde o aprendizado coletivo acontece. Às vezes, uma pessoa tem uma perspectiva diferente sobre a mesma coisa que você falou para outro mentorado, o que é muito comum. Então, você respondeu uma dúvida de uma pessoa, outra que não tinha nada a ver vai compartilhar que descobriu algo muito importante sobre o negócio, sobre a vida dela, sobre, enfim, algo que ela está resolvendo ali. E isso se torna não só material para o teu treinamento, insights para compartilhar no grupo de alunos, conteúdos, depoimentos meio que espontâneos e por aí vai. Então, é sempre importante você celebrar resultados antes e depois da mentoria em si, né, que é o Tira Dúvidas, a mentoria aberta, você falar do que as pessoas descobriram, tanto para fixar o conhecimento como também para você pegar essas perspectivas diferentes. Às vezes você descobre algo para usar em um anúncio que você nem sabia antes porque não tinha a mesma perspectiva dos seus clientes, tá? E no final você encerra sempre abrindo um loop ou explicando o que é que vai acontecer na próxima semana ou simplesmente antecipando o próximo encontro, tá? Então esse formato de mentoria dura normalmente 2 horas. Você consegue executar ele com uma certa frequência ali semanal, quinzenal ou mensal. E é um dos formatos mais interessantes porque você não precisa ter nada definido para poder começar a fazer ele. O segundo modo seria a mentoria temática. Como o nome já diz, você tem um tema bem definido. E do mesmo modo anterior, você introduz e antes de entrar na mentoria em si, que seria o Tira Dúvidas, você entrega um conteúdo por até 1 hora e meia. Então essa é a principal diferença da mentoria aberta para uma mentoria temática. Ela sempre tem um tema antes e você, de certa forma, dá uma aula antes de abrir para dúvidas. As dúvidas serão específicas sobre esse tema. Enquanto que na aberta é aberto, né? Mais um hot seat mesmo, qualquer pessoa pode perguntar qualquer coisa. Aqui, as dúvidas são específicas sobre o tema. Inclusive, é por isso que o tempo de dúvidas é menor, porque você já vai ter abordado muita coisa na própria aula. No final, você vai responder apenas coisas referentes a esse tema, tá? E depois é só encerrar. Uma coisa que é legal de você fazer aqui na mentoria temática é abrir para depoimentos. Porque você pode, por exemplo, transformar uma mentoria temática num curso, num infoproduto, vender ele separado depois. Você já vai ter diversos depoimentos para colocar ali sobre aquele treinamento que você deu. É quase como um workshop para os seus mentorados, que depois você pode ir lá e vender separadamente. Por último, mais ou menos importante, um jeito legal de fazer mentorias é o que nós chamamos de oficinas. As oficinas são dias mais práticos, onde você implementa alguma coisa com seus mentorados. Então você recebe eles por 10 minutos, faz uma introdução explicando em detalhes o exercício, o que vai ser implantado, ou a dinâmica que eles precisam fazer, e você dá 1 hora para que aquela atividade seja feita. Pode ser com aquele breakout room, né, que é colocar o pessoal numa sala separada e pedir para ele fazer em pares ou em grupos. Pode ser cada um fazendo do seu jeito, no seu tempo, na sua casa. Pode ser você fazendo com eles, pode ser o grupo inteiro fazendo alguma coisa, não importa. Na oficina, você tem esses 25 minutos ali iniciais, né, para introduzir, esperar todo mundo chegar, e 1 hora de atividades específicas, tá? Depois, tem que ter uma revisão. A oficina, ela tem essa praticidade, porque além de fazer, a pessoa vai receber um feedback, vai receber uma revisão de quem está conduzindo o grupo, tá? Então essa é a principal diferença entre esses 3 tipos. No final, assim como todos os outros, você encerra o encontro. Agora vamos para boas práticas ou recomendações para os 3 tipos, tá? Primeiro, se você estiver gravando o seu método, produzindo a sua metodologia ainda, agenda mentorias temáticas para isso. É a melhor forma de otimizar seu tempo e garantir com que as dúvidas mais importantes sejam não só respondidas, como também gravadas para quem chegar depois. E se você não sabe do que eu estou falando, assista esse vídeo aqui, ó, Segredo dos Mentores Milionários, você vai entender o que é que eu falo sobre metodologia. Outra coisa, utilize a oficina para resolver um desafio recorrente. Se você tem um programa de relacionamento e tem, sei lá, um desafio lá que o casal está tendo, sobre um tipo de conversa difícil que eles têm, chama eles para a mentoria, coloca o casal no breakout room e pede para eles conversarem entre si e depois só compartilhar o que foi a conclusão. Se você tem um programa de marketing, as pessoas têm desafio de fazer anúncios, faz oficina de anúncios, entrega o modelo, pede para eles escreverem, depois passa 30 minutos revisando os anúncios das pessoas e por aí vai. Utiliza para resolver um desafio recorrente. Não pode ser uma coisa aleatória. A oficina, como ela exige mais trabalho, mais dedicação da sua parte, você precisa utilizar ela de forma estratégica, que você vai fazer então para resolver um desafio recorrente. E todos os seus encontros, eles precisam ser gravados para você disponibilizar o replay. Do mesmo modo que eu te mostrei ali as gravações de múltiplos anos, você vai gravar o seu. E sempre, sempre, sempre transcreva as suas mentorias. Se você for entregar a mentoria pelo Zoom, que é o principal aplicativo que eu recomendo, você precisa usar outro aplicativo como o MeetGeek, que a gente usa aqui, para poder fazer a transcrição e o resumo da sua mentoria. Que nem esse aqui, acabou de acontecer, né? Como eu falei, tinha acabado de sair dela. Ele já transcreveu por 2 horas, ele me entrega tanto um resumo como uma transcrição. E isso ajuda a tornar mais prático aqui para quem for ver o replay. Então aqui a pessoa tem o que aconteceu de mais importante. Lá no final, ela também encontra a transcrição completa. Então, realmente, fica um arquivo bem longo, mas é muito importante para quem não conseguiu participar ao vivo poder pegar os momentos mais importantes. Porque como a mentoria normalmente tem às vezes uma enrolaçãozinha ou não é tão estruturada como uma aula, a pessoa não precisa ver tudo, né? Às vezes a pessoa, sei lá, o mentorado passa 5 minutos para explicar a pergunta dele e quem está vendo o replay só quer a resposta. Então, eu recomendo muito você utilizar esse aplicativo caso use o Zoom ou caso você utilize o Meet. Hoje em dia, o Gemini
ou o Gemini, ele já faz tanto as anotações, como o resumo inteligente, como também a própria transcrição. O único problema é que demora para chegar até você, a gravação em si, né? Por isso que a gente usa outros aplicativos para poder já liberar na mesma hora ali que o encontro acaba para os mentorados, tá? Mas sempre, sempre, sempre faça a transcrição das mentorias. E aproveite a mentoria para produzir novos conteúdos. Tem diversos momentos importantes no seu encontro que você pode utilizar para poder transformar em conteúdo, tá? E você pode recortar os melhores momentos para poder publicar ali, sejam depoimentos ou coisas legais que aconteceram no encontro. Ou simplesmente uma dúvida recorrente que você sabe que a sua audiência tem, você pode ir lá e republicar também. Agora, erros comuns que você deve evitar, só para a gente finalizar. Primeiro, responder dúvidas já detalhadas na metodologia. Veja o vídeo aqui, Segredos dos Mentores Milionários, você vai entender mais detalhes, tá? Mas jamais responda coisas que já estão respondidas em outros locais, porque senão seu encontro vai se tornar infinito. Quando você tiver 50, 100, 200 mentorados, você vai responder a mesma pergunta toda semana. Quem está mais tempo vai ficar bem chateado, vai ficar entediante, vai ficar chato. Então não responda dúvidas que já estão respondidas em outros locais. Outra coisa, não invente de dar aula profunda. Mesmo na mentoria temática, não é para dar uma aula e ensinar um curso completo, não. É específico, é temática, é uma coisinha pontual. Se você for fazer um curso completo em formato de mentoria, separa em dias ou semanas, tá? E quando você for responder alguém, você não precisa demonstrar todo o seu conhecimento também, tá? Você responde de modo objetivo o que a pessoa tem de dúvida. Se ela não entender, você complementa. Do mesmo modo, não aceite perguntas sobre outros assuntos. De vez em quando vai acontecer de um mentorado perguntar uma coisa nada a ver com o que você ensina. Não precisa responder, você não é obrigado a responder. Do mesmo modo que você não é obrigado a receber reclamações, desabafos ou críticas sobre a sua mentoria ao vivo. Se alguém estiver insatisfeito, você vai simplesmente falar para ela: olha, fulano, não está gostando? Fala comigo no privado, fala com a nossa equipe no privado que a gente pode reembolsar você ou pode resolver seu desafio. Aqui não é o lugar para reclamação, desabafo ou crítica, tá? E outra coisa, se você não respeita os horários que você estabeleceu, né, um cronograma, um calendário, o que é muito comum, tá? Aqui a gente trabalha com alguns mentores que às vezes atrasam ou desmarcam, furam mentorias, não espere que seus mentorados façam diferente, eles vão fazer o mesmo. E vai ficar chato, parece um desrespeito com as pessoas que estão ali, né? Então, jamais deixe de seguir os horários estabelecidos. E também não chegue desmotivado, com baixa energia. Se você está tendo um problema pessoal na sua vida, seu mentorado não está nem aí. Não é problema dele. Ele pagou você pela mentoria que você pode prestar para ele, independentemente de como você estiver se sentindo na sua vida pessoal. Então, sempre antes de um encontro, tem algum tipo de ritual, algum tipo de prática para que você chegue com muita energia e possa entregar o que você tem de melhor para entregar para os seus mentorados. Seja indo para academia, seja fazendo oração, seja escutando música, não importa. Cada pessoa tem seu jeito, mas faça algo que vai te dar energia para poder chegar do melhor modo. E não importa se você teve uma emergência, um falecimento na família, um problema muito grande que você está resolvendo, uma doença, não importa. As pessoas te pagaram para receber o melhor de você e você pode entregar o melhor mesmo em momentos caóticos, tá? Então, basicamente isso. Você pode entregar seu programa de 3 formas. Use o Zoom ou o Meet para poder fazer toda a entrega. Qualquer dúvida que você tenha, é só perguntar aqui. Recomendo muito que você veja tanto esse vídeo que eu mencionei antes, né, que é o Segredo dos Mentores Milionários, como também esse outro que eu vou colocar aqui, te explicando como estruturar a mentoria inteira para que ela fique da melhor forma possível para os seus mentorados e para você também, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu curtir, deixa o teu joinha que vai ajudar bastante. E inscreva-se para mais vídeos como esse.